Deus diz: preciso falar com você e tem que ser hoje mesmo. Você já sentiu que tem algo no ar, como se o céu inteiro estivesse tentando te dizer alguma coisa, mas você não sabe exatamente o quê? Talvez você tenha acordado hoje com uma angústia no peito, um silêncio pesado demais, uma sensação de que alguma coisa está por vir. E se eu te dissesse que isso não é coincidência? Que essa inquietação é na verdade um chamado direto de Deus para sua vida? Sim, Ele quer falar com você. E não é amanhã, nem daqui uma semana. É hoje mesmo. Há momentos na vida em que Deus interrompe a nossa rotina para nos fazer acordar. Ele usa uma palavra, uma dor, até mesmo o silêncio, para nos lembrar de algo que estamos ignorando: o nosso propósito. O que você vai ouvir aqui hoje pode ser justamente a resposta daquela oração que você fez em segredo, chorando baixinho quando ninguém estava por perto. Então se prepare, porque essa mensagem não veio para massagear o ego, mas para despertar a sua fé. Deus quer tratar feridas, expor verdades, curar lembranças, revelar promessas e reacender dentro de você aquilo que o tempo tentou apagar. Antes de continuar, eu te convido: se inscreva agora no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Não deixe para depois. Tem alguém esperando uma palavra e ela pode chegar através de você. Frase impactante para destaque no vídeo: hoje, Deus marcou o encontro com sua alma e o atraso pode custar o seu destino. Escreve essa frase nos comentários agora, se você crê que essa mensagem é para você. Declare publicamente o seu compromisso em ouvir a voz de Deus hoje. Isso não é apenas um vídeo, é um divisor de águas, chamado de Deus pessoal e direto. Nem todo chamado de Deus vem com trovões, vozes do céu ou sinais extravagantes. Às vezes, Ele nos chama no silêncio, no incômodo da alma, naquela sensação persistente de que você nasceu para algo maior do que tem vivido. Esse chamado não é coletivo, genérico ou impessoal. Ele conhece seu nome, suas cicatrizes, seus sonhos guardados e até as orações que você nunca teve coragem de verbalizar. É um convite íntimo, como se Deus se inclinasse ao seu ouvido e dissesse: ei, levanta, eu tenho algo só seu. E quando Ele chama, não é para te envergonhar ou apontar suas falhas. É para te lembrar que mesmo com todas as quedas, há uma promessa viva sobre a sua vida. Acredite, Deus não chama os capacitados, Ele capacita os que atendem o chamado. E sabe o que mais? Esse chamado não expira. Você pode ter se desviado, adiado ou até ignorado, mas Ele continua lá, esperando o seu sim. Se você sente que há algo em você que ainda não foi despertado, talvez essa seja a hora de ouvir de verdade. Leia livros que mexem com sua fé, como O Deus Pródigo, de Timothy Keller, ou O Poder da Esperança. Crie o hábito de anotar o que sente após cada oração. Pequenos gestos como esse vão afinando seu ouvido espiritual. E quando você menos esperar, vai perceber: Deus não desistiu de falar. Foi você quem precisava silenciar para ouvir. Agora, se o céu está chamando, quem é você para ignorar? Peso emocional e feridas invisíveis. Tem dores que a gente não consegue explicar. Não aparecem em exames, não deixam hematomas visíveis, mas pesam no peito como se o mundo estivesse desabando por dentro. Às vezes, a alma sangra silenciosamente. Sorrimos por fora, mas por dentro estamos gritando por socorro. São feridas que vêm de rejeições, palavras duras, promessas quebradas ou simplesmente de uma vida que não saiu como planejamos. E por mais que a gente tente esconder, Deus vê. Ele sonda o que ninguém mais enxerga. É fácil se acostumar com a dor e achar que ela faz parte da vida. Só que o peso emocional acumulado acaba travando nossa caminhada. Nos sentimos culpados por sentir, envergonhados por não estar bem o tempo todo. Mas deixa eu te lembrar, até os maiores heróis da fé passaram por desertos interiores.
Davi chorava até não ter mais forças. Elias pediu para morrer. Jó amaldiçoou o dia em que nasceu. Isso não te faz fraco, te faz humano. Mas aqui está a verdade libertadora. Deus nunca desprezou um coração quebrantado. Ele transforma lágrimas em sementes e feridas em testemunhos. O que hoje é dor, amanhã pode ser ponte para curar outros. Comece escrevendo sobre o que sente, mesmo que ninguém leia. Faça da oração o seu refúgio diário, como quem desabafa com um pai que entende. E lembre-se, a cicatriz é a prova de que a ferida não venceu. A dor pode até ter te marcado, mas ela não define quem você é, e muito menos quem Deus diz que você será. Oração silenciosa e resposta divina. Tem orações que a gente faz em voz alta, de joelhos no chão, mas tem outras que mal saem da alma. São aqueles sussurros silenciosos, em meio ao caos, quando tudo o que conseguimos dizer é um Deus me ajuda, abafado pelas lágrimas. E sabe o que é mais impressionante? Ele ouve. Deus não precisa de palavras elaboradas, nem de gritos desesperados para agir. Ele entende o idioma da alma. Quando o coração fala, o céu responde. Às vezes, achamos que a oração só é poderosa quando sentimos algo forte ou temos uma resposta imediata. Mas a verdade é que muitas vezes a resposta de Deus vem no processo, nas pequenas mudanças que só percebemos com o tempo, aquela paz inesperada no meio da tormenta. Foi Ele. A força para continuar quando você queria desistir também foi Ele. Nem sempre Ele muda as circunstâncias de fora para dentro. Às vezes, o milagre começa dentro da gente. Se você tem feito orações silenciosas ultimamente, saiba que nenhuma delas se perdeu no vento. Continue orando. Crie o hábito de fazer orações curtas durante o dia, ao acordar, ao trabalhar, ao caminhar. E se quiser algo para te inspirar, leia Oração, Experienciando Intimidade com Deus, de Timothy Keller. Isso vai te ajudar a entender que a oração é mais relacionamento do que ritual. A resposta de Deus pode não vir no seu tempo, mas ela sempre chega no tempo certo. E quando vier, você vai perceber que o silêncio dele nunca foi ausência, foi cuidado. Livramento espiritual e proteção contra a inveja. Muitas batalhas que enfrentamos não são visíveis aos olhos humanos. Tem guerras sendo travadas no invisível, ataques disfarçados de amizade, sorrisos que escondem intenções tortas. A inveja, diferente do ódio, não precisa fazer barulho para destruir. Ela se esconde em olhares, comparações e palavras lançadas no ar como flechas silenciosas. Mas aqui está o consolo. Deus vê o que os olhos não veem. E Ele é especialista em nos livrar daquilo que nem sabíamos que estávamos enfrentando. Quantas vezes você já escapou de situações que pareciam simples, mas que lá na frente descobriu que era armadilha? Isso não foi sorte, foi livramento. É Deus blindando sua mente, seu coração, sua casa. E mesmo quando a inveja tenta se infiltrar, Ele coloca um escudo invisível sobre você. É como se dissesse: esse aqui ninguém toca. Por isso, ao invés de tentar agradar todo mundo ou se explicar para quem não entende seu propósito, dobre os joelhos. A melhor defesa contra a inveja é uma vida no altar. Comece o dia entregando tudo em oração: seus planos, seus passos, sua família. Se puder, leia o Salmo 91 com frequência. Ele é um escudo espiritual poderoso. E lembre-se, quem é guardado por Deus não vive refém do medo. A inveja pode até tentar cercar, mas quando o céu é o teu protetor, nenhum plano do inimigo prospera. Tem livramento acontecendo agora, e você nem imagina de quantos foi salvo hoje. Justiça divina e exaltação dos humilhados. Sabe aquele momento em que você olha ao redor e pensa: por que os maus prosperam enquanto os justos sofrem? Essa sensação de injustiça já corroeu muita fé e calou muitas orações. Mas deixa eu te lembrar de algo essencial. Deus não perdeu o controle. A justiça divina pode até parecer demorada, mas ela nunca falha.
O tempo de Deus não segue o nosso relógio, mas a recompensa dele nunca chega atrasada. Talvez você tenha sido rejeitado, acusado injustamente, humilhado por gente que nem conhece sua história. E enquanto você tentava manter o coração puro, parecia que tudo ao redor te empurrava para o chão. Mas é exatamente aí que Deus começa a agir. Ele exalta quem permanece com o coração limpo, quem escolhe o perdão em vez da vingança, quem ora quando todos esperam que reaja com ódio. A humilhação é, muitas vezes, o terreno que antecede a honra. Se esse tem sido o seu caso, não perca a esperança. Continue sendo fiel nos pequenos gestos. Honre, mesmo quando não for reconhecido. Perdoe, mesmo quando não pedirem desculpa. E, principalmente, não pare de plantar o bem. Leia o livro de José na Bíblia e veja como alguém que foi traído, vendido e preso foi exaltado no tempo certo. A história dele pode ser uma bússola para sua jornada. Quando Deus decide fazer justiça, Ele não apenas restaura sua dignidade. Ele faz isso diante daqueles que disseram que você não tinha valor. E aí não tem explicação, só testemunho. Promessas sendo cumpridas após dor e espera. Esperar é uma das tarefas mais desafiadoras da fé, principalmente quando a promessa parece cada vez mais distante e tudo ao redor insiste em dizer que não vai acontecer. Mas o que poucos entendem é que o tempo da espera não é tempo perdido, é tempo de preparo. Deus não atrasa suas promessas, Ele apenas espera que estejamos prontos para recebê-las. E esse processo, apesar de doloroso, lapida nosso caráter, fortalece nossa fé e nos ensina a depender dEle de verdade. A dor que você sentiu, os nãos que ouviu, as portas que se fecharam, tudo isso foi parte do plano. Não porque Deus queria te ver sofrer, mas porque Ele sabia que antes de te entregar a promessa, precisava te preparar para sustentá-la. Muitos querem a bênção, mas poucos estão prontos para o peso da responsabilidade que ela traz. E o mais bonito, quando finalmente chega, não é de forma tímida. Deus entrega de maneira que todos saibam. Foi Ele quem fez. Se você tem promessas guardadas no coração, não desista no meio do caminho. Releia palavras proféticas antigas, escreva num caderno tudo o que já foi confirmado. Se puder, leia Esperando em Deus, de Charles Stanley. Ele mostra como a espera ativa pode ser poderosa. E acima de tudo, continue crendo. A promessa pode até tardar aos seus olhos, mas no céu ela já tem data marcada. A dor não anulou a promessa, ela só provou que você está mais perto do cumprimento do que imagina. Inveja e ataques ocultos das pessoas próximas. Às vezes, os ataques mais dolorosos não vêm de inimigos declarados, mas de pessoas próximas. Aquelas que deveriam te apoiar, mas se incomodam com o seu crescimento. A inveja não escolhe distância nem aparência de afeto. Ela se disfarça de elogio, de conselho, de brincadeira e age sorrateiramente, minando sua confiança, desacreditando seus sonhos e torcendo em silêncio pelo seu fracasso. É duro aceitar, mas nem todo mundo que caminha ao nosso lado torce pela nossa vitória. E é justamente por isso que Deus, muitas vezes, permite afastamentos sem explicação. Pessoas somem, ciclos se rompem, portas se fecham. Não porque você errou, mas porque Deus viu o que você não viu. Ele sabe quem suporta a sua bênção e quem só está perto enquanto você está no chão. Quando Ele começa a te levantar, os disfarces caem. E isso, apesar de doer, é livramento. Se você tem enfrentado esse tipo de traição velada, ore. Peça discernimento espiritual e sabedoria para não revidar com a mesma moeda. Cultive relacionamentos saudáveis, com pessoas que celebram suas vitórias sem se sentirem ameaçadas. Leia Relacionamentos Tóxicos, de Joyce Meyer, e aprenda a reconhecer quem está drenando sua energia e sua fé. E lembre-se, quem é levantado por Deus não precisa provar nada a ninguém. A inveja pode até tentar atrasar o plano,
Mas quando Deus decide agir, nenhum olhar torto consegue impedir o que Ele já determinou. Florescimento após período de silêncio. O silêncio de Deus, muitas vezes, parece ser um abandono, mas na verdade é um cuidado. É como aquele agricultor que enterra uma semente e a observa em silêncio, sabendo que ali dentro algo poderoso está acontecendo, mesmo que ninguém veja. Talvez você tenha passado por um tempo assim, onde nada acontecia, nenhuma porta se abria e até as orações pareciam ecoar no vazio. Mas aqui está a verdade. Deus nunca deixou de trabalhar. Foi no silêncio que Ele preparou seu florescimento. Esse período quieto, onde tudo parecia parado, na verdade, foi o seu solo sendo adubado. Deus estava te ensinando a confiar sem ver, a permanecer mesmo sem aplausos, a crescer no secreto. E agora, aos poucos, tudo começa a florescer. Gente que te ignorava começa a notar. Portas que estavam fechadas começam a ranger. E o melhor, você floresce com raízes profundas, não dependendo da validação de ninguém. Se esse é o seu momento, celebre com gratidão, mas com humildade. Continue regando sua fé com oração e leitura. Uma boa sugestão é o livro Quando o Céu Parece em Silêncio, de Sarah Young. Ele ajuda a entender que até o silêncio de Deus é cheio de mensagens. E não tenha pressa. Flores que crescem rápido demais murcham com o primeiro vento. Você foi preparado para durar. Você não está apenas florescendo, está sendo exibido pelo próprio Deus como prova de que o deserto não te matou, só te fortaleceu. Reconhecimento público da mão de Deus. Chega um momento na jornada em que Deus decide mostrar publicamente aquilo que Ele fez secretamente em você. Não é sobre fama, status ou vanglória. É sobre reconhecimento daquilo que só poderia ser obra dele. Gente que te viu sendo humilhado, desacreditado, passando necessidade, agora vai ter que admitir: só pode ter sido Deus, porque o que Ele faz é assim, escancarado, inegável e irresistivelmente sobrenatural. Esse reconhecimento não acontece para massagear o ego, mas para glorificar o nome do Senhor através da sua história. Lembra de Davi? Ele foi ungido no meio dos irmãos, depois de ser esquecido por todos. O mesmo menino que cuidava de ovelhas se tornou rei. E ninguém pode negar a mão de Deus sobre ele. O mesmo pode acontecer com você. Deus não precisa de palco, mas quando decide te exaltar, nem os que duvidaram conseguem esconder o espanto. Se você sente que está nesse tempo de exposição divina, mantenha o coração no lugar certo. Continue servindo, continue orando, continue sendo você. Evite cair na armadilha do orgulho. Leia O Coração do Líder, de John Maxwell, para entender como manter a humildade mesmo quando o reconhecimento chega. Afinal, quanto mais alto Deus te leva, mais firme você precisa estar na rocha. Não busque aplausos, busque propósito. O reconhecimento verdadeiro não vem do homem, vem de Deus. E quando é Ele quem aponta, ninguém consegue apagar. Milagre e virada repentina na vida. Deus não precisa de muito tempo para mudar tudo. Ele só precisa de um momento. E quando Ele decide agir, até o impossível se curva. A virada pode parecer demorada, mas quando chega, é como se tudo tivesse sido reorganizado em segundos. A porta que estava trancada há anos se abre de forma inesperada. O recurso que faltava aparece. A resposta que parecia distante chega com força. Milagre, por definição, é isso. Algo que não segue a lógica humana, mas revela a justiça e o poder divino. Há pessoas que passam anos orando, plantando, esperando, e de repente, num único dia, tudo muda. Não porque foram mais santas, mas porque permaneceram. O milagre não é prêmio para quem corre mais rápido, mas para quem continua mesmo mancando. E quando você menos espera, Deus te surpreende. Como aconteceu com Esther, que de órfã se tornou rainha. Como com Lázaro, que já estava morto, mas ouviu Jesus chamando pelo nome.
Se você está nesse ponto de exaustão, à beira de desistir, saiba, milagres normalmente acontecem depois do limite. Não pare agora. Continue orando, mesmo sem sentir. Continue servindo, mesmo sem retorno. E se quiser alimentar sua fé, leia Milagres, de C.S. Lewis. Uma obra que mostra como o sobrenatural é mais real do que imaginamos. A virada pode acontecer enquanto você dorme, porque Deus não precisa da sua lógica. Ele só precisa do seu sim, restauração da alma e recomeço. Existem feridas que o tempo não cura sozinho. Existem cansaços que o sono não resolve. Quando a alma adoece, tudo ao redor perde a cor, até mesmo as coisas boas. Mas Deus não apenas nos conserta, Ele nos restaura. E restauração não é voltar a ser como antes, é ser transformado por completo. É recomeçar com cicatrizes que não machucam mais, mas que contam uma história de superação e graça. Deus é especialista em reconstruir vidas quebradas. Ele não descarta os pedaços, Ele os utiliza, como um oleiro que refaz o vaso com o mesmo barro, só que agora mais resistente, mais belo, mais valioso. O recomeço com Deus não é do zero. É do ponto em que você finalmente entendeu que sozinho não consegue. É aí que o processo de cura começa. Se você se sente esgotado por dentro, pare por um instante, respire, fale com Deus como quem fala com um amigo. Diga tudo. Depois, comece a reorganizar seu interior. Uma dica prática: escreva 3 coisas pelas quais você é grato todos os dias. Isso vai treinando sua alma para enxergar beleza de novo. E se quiser mergulhar mais fundo, leia A Alma Restaurada, de Dan Allender. Um livro que toca onde ninguém mais alcança. Você pode ter sido quebrado pela vida, mas está nas mãos de quem é mestre em recomeços. Sua alma não será apenas restaurada, será renovada com propósito, desabafo e cura emocional. Chega uma hora em que o coração não aguenta mais guardar tanto. Você já tentou ser forte por tempo demais, engoliu choro, ignorou dores, sorriu por educação, mas por dentro algo sempre implorava por alívio. O desabafo não é sinal de fraqueza, é o início da cura. Deus nunca pediu para você carregar tudo sozinho. Muito pelo contrário, Ele convida dia após dia dizendo: lança sobre mim as tuas ansiedades. Desabafar com Deus é diferente de reclamar. É abrir o peito e dizer: Pai, eu não sei mais o que fazer. E é nesse momento, quando somos verdadeiros, que Ele começa a limpar por dentro. A oração mais poderosa muitas vezes não tem palavras bonitas, tem lágrimas. E cada lágrima é compreendida no céu como uma linguagem íntima da alma. Deus não se ofende com seus sentimentos. Ele te acolhe mesmo nos dias em que você está revoltado, frustrado ou cansado da vida. Se está difícil até de orar, comece escrevendo. Pegue um caderno, coloque a data no topo e escreva como se estivesse falando diretamente com Deus. Esse exercício simples pode abrir um espaço poderoso para a cura interior. E se quiser uma leitura que acompanhe esse processo, recomendo Cura para a Alma Ferida, de Ana Paula Valadão. Leve e profunda ao mesmo tempo. O desabafo sincero é como abrir uma janela em um quarto escuro. A cura começa a entrar quando a alma deixa de esconder suas dores. E Deus sempre escuta de verdade, recompensa pela fidelidade e persistência. Ser fiel quando tudo vai bem é fácil. O desafio está em permanecer firme quando tudo desmorona, quando as orações parecem sem resposta e os dias se arrastam no silêncio. Mas é justamente aí que nasce a verdadeira fé, na persistência. Deus vê o esforço de quem continua mesmo cansado, de quem se mantém de pé, mesmo com o coração em pedaços. E Ele promete: nenhuma fidelidade passa despercebida aos olhos dele. A recompensa de Deus não é como a dos homens. Ela não vem com holofotes, mas com paz. Ela não chega pelo mérito, mas pela graça. Ainda assim, há um princípio espiritual.
O que é plantado com lágrimas será colhido com alegria. Talvez ninguém saiba o quanto você suportou calado, quantas vezes você disse amém, mesmo sem entender. Mas Deus sabe, e quando Ele decide recompensar, Ele faz além do que você pediu. Continue firme. Não desista por causa do tempo ou do cansaço. Mantenha seus hábitos espirituais. Ore, mesmo quando não sentir. Leia a palavra, mesmo quando parecer repetitiva. Uma sugestão prática: leia Fé Inabalável, de Sheila Walsh. Um livro que mostra como a persistência silenciosa é uma forma profunda de adoração. E lembre-se, a fidelidade não é sobre perfeição, mas sobre permanência. Deus honra quem o honra, e a sua persistência está pavimentando o caminho do milagre que você ainda vai viver. Paz interior e presença do Espírito Santo. Existe uma paz que o mundo não pode oferecer, e graças a Deus também não pode tirar. É aquela paz que invade sem explicação, mesmo quando tudo ao redor está desmoronando. É como se o céu dissesse: eu estou aqui e isso basta. Essa paz não vem de circunstâncias, mas da presença. E quem traz essa presença é o Espírito Santo. Ele não está longe, ele está dentro. Caminha com você, fala no íntimo, consola quando ninguém mais entende. Você pode ter tudo e ainda assim se sentir vazio, mas pode não ter nada e mesmo assim andar em paz. Porque a verdadeira riqueza é estar em comunhão com aquele que preenche o que nenhuma conquista humana é capaz de preencher. E essa presença não é um privilégio de poucos, é uma promessa. Jesus disse que enviaria o Consolador e ele cumpre. O Espírito Santo é mais do que uma força ou sensação. É o próprio Deus habitando em você. Se você anda inquieto, ansioso, dormindo mal, talvez seja hora de buscar essa presença de forma mais intencional. Separe alguns minutos do seu dia para ouvir louvores, meditar em um trecho da Bíblia. Comece pelo Salmo 23. Fale com o Espírito Santo como quem fala com um amigo. Não precisa de formalidade, precisa de verdade. E se quiser algo que te guie nesse relacionamento, leia Bom Dia, Espírito Santo, de Benny Hinn. É direto, prático e poderoso. A paz que você busca não está em outro lugar. Ela já está batendo na porta da sua alma. Propósito divino revelado no tempo certo. Todo mundo quer entender seu propósito, mas nem todo mundo está pronto para ele. Deus revela o chamado no tempo certo, não por maldade, mas por sabedoria. Ele sabe que um propósito entregue antes da hora pode se tornar um peso, não uma missão. E é por isso que, às vezes, ele permite fases de silêncio, espera e até frustrações. Tudo isso faz parte da preparação. Porque propósito não é sobre fazer algo grandioso, é sobre obedecer com fidelidade, dia após dia. Muitas pessoas confundem propósito com visibilidade. Acham que só quem está no palco, pregando ou liderando, é chamado. Mas o propósito de Deus pode se manifestar em um gesto simples. Cuidar da família, consolar alguém, escrever uma mensagem, orar por desconhecidos. O que importa é estar onde Deus quer que você esteja. E quando esse tempo chegar, você vai sentir paz, mesmo se o cenário parecer desafiador. Se você ainda não entende seu propósito, não se desespere. Continue sendo fiel onde está. Sirva com alegria. Ore pedindo direção. Não pressa. Uma boa dica é ler Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren. Ele mostra como a caminhada com Deus revela sentido em cada passo. E anote, o que hoje parece sem lógica, amanhã fará total sentido. O propósito divino não se perde, ele apenas amadurece em silêncio, até encontrar um coração pronto para carregá-lo com honra. Transformação pessoal e amadurecimento espiritual. A verdadeira transformação espiritual não acontece do lado de fora, mas dentro. Não se mede por frases bonitas ou aparências religiosas, mas por atitudes silenciosas, escolhas conscientes e pela forma como reagimos ao que antes nos desestabilizava. Amadurecer espiritualmente é entender que nem tudo precisa ser respondido,
que nem todo ataque merece uma reação e que a fé sólida é construída nos bastidores da vida, onde só Deus vê. Esse amadurecimento não acontece da noite para o dia. É um processo contínuo, feito de quedas, arrependimentos sinceros, decisões difíceis e muita dependência. Deus não está buscando perfeição, mas corações dispostos a serem moldados. Às vezes, Ele nos quebra por dentro, não para nos destruir, mas para reconstruir com alicerces mais firmes. É quando percebemos que algumas batalhas não são vencidas com força, mas com sabedoria e entrega. Se você sente que tem mudado, que tem agido diferente, sentido as coisas de outro jeito, isso é sinal de transformação. Valorize esse processo. Continue investindo em sua vida espiritual. Separe momentos para refletir, meditar e ler livros que alimentem a alma, como A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis. Profundo, direto e atemporal. A melhor versão de você não é aquela que impressiona os outros, é a que agrada o coração de Deus. E esse crescimento espiritual silencioso é a maior prova de que o céu está trabalhando em você. Provisão sobrenatural e bênção financeira. Deus não ignora suas necessidades. Ele sabe exatamente o valor do boleto que vence amanhã, o quanto você tem ou não tem na conta, e as portas que se fecharam quando você mais precisava que se abrissem. Mas o mais extraordinário é que Ele também sabe liberar provisão do nada. Não é exagero, é milagre. Quem serve a um Deus vivo precisa entender que a bênção financeira também faz parte do cuidado divino. Não como objetivo principal, mas como consequência de uma vida alinhada ao propósito. A provisão de Deus vem em formas inesperadas. Uma oportunidade que surge do nada, alguém que decide te abençoar, uma ideia criativa que se transforma em renda. Não dependa apenas do salário, dependa da fonte, e a fonte é Ele. Se você tem passado aperto, saiba que o céu não está em crise, mas antes de pedir bênção, alinhe seu coração. Bênção sem propósito vira distração. Com propósito, vira testemunho. Se quer ver mudanças reais nessa área, comece sendo fiel no pouco. Organize suas finanças com sabedoria. Seja grato por cada centavo que entra e pratique generosidade, mesmo quando parecer pouco. Um livro que pode te ajudar muito é O Maior Vendedor do Mundo, de Og Mandino. Ele une sabedoria prática com princípios espirituais. E, acima de tudo, ore por direção. Onde investir, com quem se envolver, o que cortar. A provisão sobrenatural começa quando você confia que Deus cuida até do que parece pequeno. Ele sabe multiplicar o que falta e abrir portas que o dinheiro jamais compraria. Autoridade espiritual e identidade em Deus. Muita gente vive com medo porque ainda não descobriu quem é em Deus. Mas a verdade é que quando você entende sua identidade como filho do Altíssimo, o medo perde espaço e a autoridade espiritual começa a se manifestar. Você não anda mais cabisbaixo, não se sente um fardo, não aceita qualquer palavra que te lançam, porque você sabe de onde veio e quem te chamou. Isso muda tudo. Autoridade espiritual não tem a ver com posição ou cargo na igreja. Tem a ver com intimidade com Deus, com convicção. É saber que quando você ora, o céu se movimenta. É ter a consciência de que você carrega o Espírito Santo dentro de si e, por isso, ambientes mudam quando você entra. Não porque você é especial, mas porque quem está com você é. Se você tem vivido como quem implora por migalhas espirituais, pare agora. Comece a se enxergar como Deus te vê, escolhido, capacitado, separado. Reforce essa identidade mergulhando na palavra. Leia Efésios 1 com atenção e anote tudo o que ela diz que você é em Cristo. E se quiser se aprofundar, recomendo o livro O Propósito do Espírito Santo, de Myles Munroe. Ele ajuda a ativar essa consciência com profundidade. Quem sabe quem é em Deus não aceita viver como se fosse menos. Assuma hoje a sua identidade e caminhe com autoridade.
reconciliação, perdão e coração curado. Perdoar não é esquecer o que fizeram com você, é decidir que aquilo não vai mais te dominar. O perdão não é um favor que você faz para quem te feriu, é um presente que você entrega para si mesmo, porque enquanto você guarda mágoa, quem sofre é o seu coração. E Deus, como um pai amoroso, quer curar não só as suas feridas, mas também os laços que foram rompidos. Ele é especialista em reconciliações impossíveis. Às vezes, tudo o que falta para você virar a página é uma conversa sincera, uma mensagem enviada com humildade, ou até uma oração feita em silêncio por alguém que te feriu. Não precisa voltar a ser como era antes. Precisa apenas liberar. E quando você faz isso, o céu se abre, a cura entra, o peso sai e a alma respira de novo. Perdão é libertador, mas exige coragem. E a boa notícia é que você não precisa fazer isso sozinho. O Espírito Santo te capacita. Se existe alguém que ainda ocupa espaço dentro de você por conta da dor, ore hoje mesmo. Diga: Deus, eu não consigo, mas quero querer. Esse é o primeiro passo. E se quiser uma leitura que possa te guiar nessa jornada, recomendo Perdão Total, de R.T. Kendall. É direto, confrontador, mas profundamente libertador. Quem libera perdão não esquece o que passou, mas decide que a história vai terminar diferente, com cura e não com cicatriz aberta. Vida como testemunho vivo da graça de Deus. Você talvez não perceba, mas sua vida está sendo observada, não para julgamento, mas para inspiração. Gente que nunca te disse nada está sendo tocada pela forma como você resiste, como você permanece, como você ama, mesmo depois de tudo o que já passou. Isso é ser testemunho vivo da graça de Deus. Não é sobre perfeição. É sobre alguém comum vivendo de forma extraordinária, porque decidiu confiar em um Deus sobrenatural. Cada lágrima que você derramou, cada oração feita em silêncio, cada recomeço, tudo isso está contando uma história que o céu aplaude. Deus não precisa de grandes plataformas para te usar. Ele usa sua rotina, seus erros superados, suas vitórias discretas. E a graça dele se manifesta justamente nas suas limitações. É quando você diz, não posso, que ele responde, mas eu posso em você. Sua história importa, e ela pode curar outros. Continue sendo quem Deus te chamou para ser, sem se moldar às pressões de um mundo que cobra aparência, mas não valoriza a essência. Compartilhe seus aprendizados, suas quedas, suas voltas por cima. Se quiser se aprofundar, leia A História da Sua Vida, de Max Lucado. Um lembrete poderoso de como Deus transforma vidas comuns em instrumentos extraordinários. Você não é apenas alguém que foi alcançado pela graça. Você é uma vitrine viva do que a graça pode fazer. Você chegou até aqui, e isso já diz muito sobre a sede que existe dentro de você. Sede de respostas, de direção, de cura, mas acima de tudo, de Deus. E se esse vídeo falou com a sua alma em algum momento, saiba, isso não foi coincidência. Foi o próprio Espírito Santo te conduzindo até aqui, porque ele sabia que você precisava ouvir exatamente isso hoje. Mas agora, a escolha está nas suas mãos. Você pode fechar esse vídeo e seguir como se nada tivesse acontecido, ou pode decidir dar um passo de fé. Pode escolher silenciar as distrações e abrir espaço para que Deus transforme tudo de dentro para fora. Porque Ele está pronto, Ele sempre esteve. Mas a mudança começa quando você responde ao chamado. Então me responda. O que você vai fazer com tudo o que ouviu aqui hoje? Que decisões você precisa tomar ainda essa semana para alinhar sua vida com o propósito de Deus? O que tem roubado sua paz, que precisa ser entregue definitivamente nas mãos dele? Pense nisso. E se essas perguntas mexeram com você, escreva nos comentários. Eu decido viver o que Deus tem para mim, como um compromisso, como um passo de fé. E claro, se ainda não se inscreveu, faça isso agora mesmo.
Ative as notificações para não perder nenhuma palavra que pode transformar sua vida. E compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando de um toque divino. Você pode ser a ponte entre o desespero de alguém e o milagre que só Deus pode realizar.